Eu vou, muito rapidamente, contar um pouco a minha história, né? Minha origem é industrial, né? Sempre nasci numa família de industriais, de imigrantes, e que muito cedo se instalaram aqui na região. Eu trabalhei muito tempo aqui na Rua Coriolano, na Petitbon, na Matarazzo Alimentos, que era na época, que tinha um cheiro delicioso para quem passava de vez em quando, mas era um horror para você ficar lá permanentemente. Depois na Francisco Matarazzo também, bastante tempo na fábrica de óleos e nas outras daquela unidade que estava lá. E quando o Serra se elegeu prefeito, me convidou para vir para a prefeitura e eu falei para ele que queria ser subprefeito da Sé. E aí, Bira, foi a primeira vez que todo mundo achou, como você quer ser subprefeito? Tem que lembrar que naquela época as subprefeituras já vinham de um problema grande de máfia de fiscais e toda aquela coisa, e todo mundo achou esquisitíssimo ser subprefeito da Sé. E eu te explico, e tem um paralelo um pouco com hoje. Quis ser subprefeito da Sé porque eu entendo, primeiro, que o poder real, onde você pode transformar as coisas, depois de todos os lugares que eu passei, está nas grandes aglomerações, no município, é onde as coisas acontecem. E uma subprefeitura é dos elementos mais importantes da nossa cidade. É lá que as coisas acontecem, né? É lá onde você aprende e entende como é que a cidade funciona. E de fato, para mim, foi uma experiência fascinante. A cidade de São Paulo, nesses 5 anos que eu posso dizer que eu aprendi muito, ela tem vários problemas, todos eles com solução. Você não consegue ter solução ao mesmo tempo. E eu descobri também aquela história da tartaruga na árvore. Tartaruga e árvore ou é enchente ou é mão de gente, ela não sobe lá sozinha, que é a questão da legislação. A cidade tem leis, eu sempre digo, tem leis que são obsoletas, velhas, que precisam ser, e ninguém refaz, e tem leis que não mudam por má fé. E de fato, quando eu fui subprefeito, é que eu entendi que entre você desejar e fazer tem uma distância imensa. O Fiora vai entender em italiano, tem uma frase que diz fra dire e fare in mezzo c'è il mare, ou seja, entre querer e fazer no meio tem um oceano. E de fato tem. Cheguei na Sé, achava que ia dar uma arrumada naquilo, e de repente eu comecei a saber o seguinte: mas por que essa coisa deteriorou tanto? E você não tem, é grande a subprefeitura da Sé. Então eu descobri que, como é que eu ia saber o que tinha acontecido e o que precisava, falando com quem trabalhava lá. Eu descobri que na Sé, por exemplo, tinha as tais das chamadas ações locais. Cada rua da região tinha uma organização
que identificava os problemas da região, mapeava soluções e buscava essas soluções. Ou seja, a região estava tão abandonada que a sociedade civil tinha se organizado para sobreviver. E isso para mim foi, digamos, as coisas mais importantes que eu descobri na prefeitura, que o poder local é efetivamente o que funciona. Você tem que falar com quem trabalha e quem mora na região é que sabe quais são as prioridades. Eu vou dar um exemplo, como eu tinha na Serra, aqui na Lapa. A Lapa é grande, a subprefeitura da Lapa, e tem pontos muito diferentes dentro dela mesmo. Por exemplo, o outro lado do rio dá muito pouca atenção. Então, toda aquela parte do Jaguaré, que está na subprefeitura da Lapa, fica meio abandonado. A Vila Piauí é completamente diferente da City Lapa. Você precisa ter uma atenção especial, até porque os problemas são muito diferentes e a forma de solucionar muito diferentes. Um exemplo eu tive outro dia, na Alexander Mackenzie. Aquilo é uma vergonha, não sei se alguém passou algum dia lá. Tem um monte de empresas grandes, você não consegue passar de carro. Não passa, tem um córrego que não tem defensas, inclusive, não tem grade, não tem nada, é a rua, calha da rua, córrego, calha da rua. Quando alaga, fica tudo igual. Então o que acontece? Os carros caem lá dentro e as pessoas caem lá dentro. É um troço. E aquilo de quando eu saí de lá já estava. Eu tinha feito uma licitação para arrumou um pedaço e paralisaram. Mas o lado de lá, então, todo aquele Jaguaré é diferente da região daqui. Você precisa ter pontos específicos. Eu me lembro a Vila Piauí, quando eu tive a primeira vez com a Mara, nós fizemos uma. Me lembro, tinha espaços que você podia aproveitar, que até a Lúcia mostrou, quadra de esporte, tinha uma área de saúde abandonada lá, que foi feita uma AMA, né, se não me engano, que a Lúcia nos levou ver um prédio lindo, pronto, vazio. Quer dizer, então são coisas que você precisa querer e fazer, né? Isso é um ponto importante. Só lembrando algumas coisas que nós fizemos aqui. Bom, a própria 12 de outubro, aqueles camelôs, foi uma briga, mas tiramos de lá. Tiramos de lá, foram feitas as calçadas. Outro dia eu estive lá, foi feita a passagem subterrânea lá para o outro lado. Fizeram um negócio bizarro, um monte de rampas para descer os cadeirantes, você entra lá embaixo, só tem escadarias para sair. Quer dizer, um negócio que eu falo, é aquela coisa do poder público que não raciocina. Então perde tempo e perde dinheiro. Por que não faz inteiro? O mercado que nós demos uma melhorada, precisa melhorar muito, mas me lembro que a reclamação eram pequenas, o ponto de ônibus próximo, estacionamento, tinha área para fazer estacionamento e não faziam. Eu acho que isso é uma coisa que foi relativamente resolvida. A reforma o poupa-tempo. O poupa-tempo era uma demanda imensa. Eu me lembro quando eu era secretário, tinham 2 poupa-tempos que todo mundo pedia, Lapa e lá na cidade Ademar.
né? Então nós fizemos um na Avenida Cupc e conseguimos fazer nessa. Nós vimos 2 locais. Eu ainda acho que era um no prédio da Companhia Melhoramentos. A ideia era ou o prédio da Companhia Melhoramentos ou onde foi feito. Onde foi feito, me lembro que eu tinha uma dúvida, porque tem o problema do alagamento, que é preciso refazer. Quando eu estava na Matarazzo, que é final da década de 70, aquilo já alagava sempre, nas chuvas, e é o cruzamento da Francisco Matarazzo com a Avenida Pompeia, que até hoje continua fazendo. Na época que eu estava na Prefeitura do Serra, já governador, como a Prefeitura não fazia, eu tinha pedido para o Estado ia fazer. Parece que agora tem uma obra licitada pelo município para resolver aquilo lá. Bom, o Parque dos Irmãos Vilas Boas, que é outra coisa também que se arrastava há anos, um depósito de caçambas e de reciclagem de lixo. A reciclagem é um negócio louvável, necessário e importante, mas tem lugar adequado para fazer. Você não pode comprometer uma área daquele tamanho para reciclagem, tem que adequar. Eu acho que o parque foi reformulado e nós conseguimos com o Serra que incorporasse ao parque o Parque da Sabesp, que era uma área também imensa, subutilizada, que não tinha por que ficar paralisado.